Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre por que a psicologia é anticristã. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. A psicologia pode andar lado a lado com o cristianismo? Não. Como disse John MacArthur, eles são inimigos desde o início. Psiquiatras eram pessoas seculares que queriam ajudar outras pessoas seculares. O psicólogo Leonardo Abraão disse: existe psicóloga cristã? Sim, existe, assim como existe, por exemplo, psicóloga vegana, flamenguista, cardíaca, carioca, de olhos verdes, divorciada, ateia e psicóloga feliz da vida com tratamento odontológico que está fazendo. Sabe o que não existe de forma alguma, a não ser na fantasia de profissionais e de clientes que precisam de terapia? Psicologia cristã. O autor de Psicologia e a Igreja desafia: vá a qualquer universidade e procure psicologia cristã. Não existe. O que existe são cristãos que adotaram uma teoria humanista e deram um verniz evangélico. Há listas e manuais de referência citando centenas de abordagens psicológicas. Nenhuma cristã. Psicologia cristã é a tentativa de integrar teorias ateístas à Bíblia para suprir o que o Espírito Santo teria deixado faltando. O cristianismo e a psicologia não estão em campos opostos, lutando lado a lado. Eles estão no mesmo campo travando uma batalha entre si, pelo simples fato de que ambos tratam a mesma coisa, o comportamento humano, mas através de uma perspectiva totalmente diferente. Uma humanista centrada no homem, outra baseada na revelação bíblica, centrada em Deus. James Watson resumiu a psicologia como a ciência que estuda o comportamento humano. E é exatamente do comportamento humano que a Bíblia trata. O psiquiatra Thomas Szasz, em sua obra O Mito da Doença Mental, disse: os psicólogos e psiquiatras lidam com problemas morais, os quais, creio, não podem ser solucionados por métodos médicos. Problemas morais é o que a Bíblia chama de pecado. E o único que disse poder lidar com isso foi Cristo. Agora eu pergunto, qual manual, qual abordagem da psicologia, das terapias, receita ou recomenda Cristo como o único solucionador de nossos problemas morais? Nenhum. Por isso, pastores e terapeutas são concorrentes. Freud disse que o terapeuta exercia um trabalho pastoral secular. Carl Jung afirmou que o psicólogo ocupa o papel do sacerdote. Um discípulo de Freud disse: os pacientes nos obrigam, o psicoterapeuta, a assumir o papel de um sacerdote. Nós precisamos ocupar com problemas que, em termos estritos, pertencem ao teólogo. Os puritanos chamavam os pastores de médicos da alma. Concordando com o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jay Adams faz uma citação importante em seu livro Conselheiro Capaz. Terá a religião evangélica vendido seus direitos de primogenitura por um prato de sopa psicológica? Ah, mas você não vai a um médico para operar o coração, pastor? Primeiro que medicina é ciência. Psicologia está mais para um empreendimento político, como bem afirmou o psiquiatra Thomas Szasz. Como explicou o David Hunt, psicologia não é ciência pelo simples fato de que lida com o comportamento humano. Ora, o comportamento humano é subjetivo, não verificável pelos métodos matemáticos, empíricos e exatos da ciência. Assim, há um mínimo de ciência, sim, na psicologia, por exemplo, na observação do comportamento humano. Mesmo assim, esses estudos muitas vezes foram usados mais para controle social e, mesmo quando acertados, são insuficientes para ajudar o ser humano. Afinal, por meio de observação, estudiosos podem perceber um padrão repetido em pessoas que cometem aborto, culpa. Mesmo assim, não podem oferecer a solução para isto. Como disse Chesterton, a psicologia é confissão sem absolvição. Você já foi a algum psicólogo? Algum terapeuta? O que há de científico em conversar um pouco e ouvir algumas dicas de comportamento? Era mais barato conversar com a sua avó. Em 1979, a revista Time publicou uma matéria intitulada Psiquiatria no Divã, que dizia: é necessário diploma para conversar com uma pessoa e dizer que ela está sendo dura consigo mesma? Se psiquiatria é tratamento médico,
Por que seus praticantes não conseguem apresentar resultados científicos verificáveis, como os resultados obtidos por outros médicos? E a matéria continua. Os próprios psiquiatras reconhecem que muitas vezes sua profissão cheira a alquimia moderna, repleta de termos técnicos confusos, ofuscação e mistificação, mas muito pouco conhecimento verdadeiro. Então consultamos um médico ou um dentista porque a Bíblia não é um livro científico, apesar de estar certa cientificamente. A Escritura não deixou um manual de como tirar o siso ou sobre como operar um coração, mas deixou instruções bem claras sobre como lidar com a depressão, ansiedade, rebeldia juvenil e por aí vai. Mais uma vez, psicologia, em essência, lida com a mesma coisa que a Bíblia, comportamento humano, mas de forma totalmente diferente, partindo de um pressuposto ateísta. O ateísmo de um médico não impede de ver uma veia entupida e operá-la, mas o ateísmo de um psicólogo o leva a enxergar o homem apenas como um acúmulo de átomos, sem alma, sem espírito, sem pecado. Com base nesse pressuposto, o comportamento humano seria apenas o resultado de pulsos elétricos, distúrbio hormonal, desequilíbrio químico, o que os leva à aberração de dizer que rebeldia juvenil, mentira, costume de guardar coisas antigas, pedofilia, tudo isso é transtorno. Eufemismo para a doença. Ah, pastor, mas o meu psicólogo não é ateu. Ele até falou de Jesus para mim. Quando você vai a um psicólogo e ele lhe fala de Jesus, ele não está praticando psicologia, ele está exercendo aconselhamento bíblico. E pode até perder a licença de psicólogo por isso. O artigo 2 do Código de Ética do Psicólogo veda ao psicólogo induzir suas convicções religiosas a seus pacientes. A resolução 11.999 declara ao psicólogo: não fará curas para o homossexualismo. Claro, não cremos que isso seja doença, mas sim um comportamento pecaminoso. Mas quando um gay entra num consultório de um psicólogo cristão, o psicólogo cristão nega a sua fé ou nega a psicologia? Esta minha última fala, inclusive, foi tirada em parte de um psicólogo que dizia exatamente isso. A psicologia não é neutra. Ela tem um lado, e é um lado humanista, darwinista, ateísta, de homens que julgaram ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e agora são seus próprios deuses, não precisando mais de Cristo. Freud disse claramente que a religião era uma neurose. Portanto, como a igreja pode ter adotado algo que nasce justamente para tentar aniquilar a igreja? Primeiro, igrejas liberais que criam que a Bíblia era insuficiente precisavam preencher o que faltava em outro lugar. Segundo, o mito de convencer a todos de que psicologia é ciência e de que ela é neutra. Com o advento do iluminismo, vai se desenvolvendo um espírito ateísta como nunca se viu no mundo ocidental. Aqueles homens, eles julgaram ter na física de Newton a resposta para explicar o mundo. Isso vai se desenvolvendo até chegar ao positivismo, a crença de que somente as ciências naturais, o laboratório, podiam prover conhecimento confiável. Filosofia e teologia foram a infância da humanidade, diziam eles. Sendo assim, a psicologia, que até o século XIX era um ramo da filosofia, era relegada a uma posição secundária no mundo da ciência. Então, para conferir a si autoridade, os terapeutas começaram a tentar se ligar à medicina, se auto-intitulando médicos da alma, principalmente a partir de Charcot e de Freud, e depois também com Wilhelm Wundt, começaram a alegar que agora eles usavam os mesmos métodos científicos da medicina, e aí então até receitando os remédios. O psiquiatra Thomas Szasz resume bem como funcionou o jogo. Pelo fato de os teóricos em medicina desfrutarem de maior prestígio do que os teóricos em psicologia ou relações humanas, os psiquiatras e psicanalistas afirmam com o objetivo de obter tais êxitos que também estão à procura de causas físicas ou fisiológicas para as doenças psíquicas. Essa representação transforma-os, evidentemente, em pseudos médicos ou pseudos físicos e traz consequências lamentáveis. Contudo, essa imitação do cientista natural tem sido muito bem sucedida, ao menos no que diz respeito ao aspecto social e oportunista. Refiro-me à ampla aceitação da psiquiatria e da psicanálise como ciências alegadamente biológicas e, portanto, em última instância, fisioquímicas, e ao prestígio de seus praticantes, baseados em parte nessa ligação entre o que eles dizem fazer e o que outros cientistas fazem. É por isso que você os vê, por exemplo, os terapeutas, o tempo todo tentando dar uma resposta orgânica a um problema da alma. Serotonina seria a causa de depressão? Defenderam isso por décadas, mas este ano
cientistas britânicos aniquilaram essa teoria. Por conta dessa crença materialista, de que todo comportamento se restringiria a uma questão física, eles já até praticaram a lobotomia, que numa linguagem bem simples era a crença de que havia alguns fios desencapados em seu cérebro e bastaria consertá-los, e aí, então o homem voltaria a pensar corretamente. Afinal, se Deus não existe espírito e o pensamento seria apenas uma questão física, orgânica. Portanto, apenas uma ação física resolveria o problema. Resultado, as pessoas passaram a vegetar depois da cirurgia. O inventor da técnica, Egan Muniz, em 1949, ganhou um prêmio Nobel por isso, gente. É assustador. Enfim, para problemas físicos, a Bíblia não deu um manual, nenhum manual. Mas, para problemas da alma, ela é o livro, o cérebro. Sendo algo físico, de fato pode adoecer. Para estes problemas, a ciência é dádiva de Deus, sim, para nos ajudar. Mas em se tratando do comportamento humano, só há um jeito de buscar ajuda para a alma em outro lugar que não na Bíblia, negando a suficiência das Escrituras. Eu sei, muitos pastores querem me matar por falar isso. Claro, pois muitos deles seguem há anos usando, por exemplo, Rivotril para se manterem serenos. O psiquiatra Bruno Brandão disse: o Rivotril e todos os seus semelhantes não é um tratamento para a ansiedade, é um paliativo. Ele alivia os sintomas do problema de forma temporária. E o problema só vai aumentando com o tempo e a pessoa desenvolve uma dependência. Ou seja, há muitos líderes e influencers cristãos viciados em ansiolíticos, que são drogas. Por isso, é claro que eles afirmam que são incapazes de ajudar pessoas que sofrem e recomendam ajuda em outro lugar. Afinal, se nem mesmo eles saíram do poço, como que eles irão ajudar aqueles que ainda estão lá? Muitos pastores deixaram de crer na promessa do evangelho de vida e vida em abundância. Deixaram de receber a promessa de rios de águas vivas fluindo do interior daqueles que creem. E deixaram de obedecer à ordem. Alegrai-vos. Sim, além de promessa, alegrai-vos é mandamento. A igreja tem deixado de ser luz para um mundo em trevas que precisa da nossa ajuda. E sobre os pastores que não têm conseguido lidar com a angústia, tristeza e ansiedade, a não ser quando estão dopados, siga o conselho deles. Procure ajuda em outro lugar.